Cadê meus adaptadores aqui? Olá, boa noite a todos os cooperados e comunidade que estão participando deste evento da CredCrea. Eu sou o John Hauptli, sou diretor de operações da cooperativa. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo nosso atraso, tivemos alguns problemas técnicos. Apesar de ser um pequeno atraso, nós gostamos de começar os nossos eventos sempre no horário. Infelizmente, não podemos fazer isso nesse momento. A palestra que teremos hoje fala de cultura da inovação e negócios inovadores. O nosso palestrante é o engenheiro civil Edson Martins. Ele é Head de Inovação para a Humanidade, engenheiro, coach e mentor de novos negócios, conectando objetivos e resultados. Trabalha com inovação e engenharia para pessoas, ESG e ODS. E, além disso, é apresentador do podcast do Engenharia Podcast. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu gostaria de convidar aqueles que não são ainda nossos cooperados, que abram suas contas na cooperativa. O QR Code com todos os dados para que você possa conhecer um pouco mais da CredCrea e abrir sua conta estará no nosso chat durante o evento. Então, convido a todos que queiram se associar à cooperativa que façam por esse QR Code. Agradeço ao Edson pela presença e vou passar a palavra para ele que possa começar esse nosso evento de hoje. Uma boa noite a todos. Pessoal que está na internet aí está ouvindo bem? O áudio está saindo legal? Show de bola. Bom, muito prazer. Bom, se é que vocês sentaram um pouquinho para trás, eu gostaria de convidar vocês para vir mais para frente, vir mais pertinho. Afinal de contas, quando a gente fala de cultura de inovação, a gente está falando também de concentrar as pessoas, equipe. Então vem para frente. Afinal de contas, não é para a gente ficar tão afastado assim. Bom, vamos lá. Deixa eu passando aqui. Galera que está em casa também, ó, escreve suas dúvidas nos comentários, pergunta, curte, compartilha. Afinal de contas, não é toda cooperativa de crédito que traz uma palestra de cultura de inovação e negócios inovadores. E nós estamos passando por momentos críticos, né? Vem pandemia, vem outras... Esse mundo VUCA é muito acelerado que a gente está passando. Então, as empresas que não acompanharem a cultura de inovação, não implementarem a cultura de inovação, vão ficar um pouquinho fora do mercado. Pra gente... Bom, primeiro vou me apresentar para vocês, né? Eu sou o Edson Martins, então só uma correção, eu sou engenheiro de produção, mas não tem problema, eu sou engenheiro. E quero contar para vocês o seguinte, antes de tudo isso, a gente tem que falar de duas coisas importantes. Cultura de inovação. São duas palavras bem impactantes. Primeiro nós temos a palavra cultura. O que é cultura? Vocês sabem a cultura da empresa de vocês? O que ela faz, o que ela entrega, o que ela promete, qual é a missão, visão, valores ou propósito? Talvez sim, talvez não. Você que está em casa, comenta aí se sabe ou não. E aí nós temos um outro ponto muito importante que chama inovação. O que é inovação? O que é inovação para vocês?
Podem comentar. Pode escrever no comentário, podem falar também, sinta-se à vontade. Um dos princípios da cultura de inovação é não ter medo de errar. Ou seja, tá com medo, como diz um amigo meu, coloca a fralda e vai com medo mesmo. Mas vai e faça. Né? Literalmente isso. E justamente um dos objetivos agora, por que eu ilustrei tudo isso? Eu apresento 2 podcasts. Um eu tenho Teimosia Produtiva e o outro Engenharia Podcast. E os 2 têm justamente o objetivo de fomentar a inovação, fomentar a economia, trazer nova visão, digamos assim, principalmente para a engenharia. Dentro da engenharia nós temos muita visão de números, processos, números, processos. E onde que entram as pessoas? Até estava comentando um pouco antes de vir para cá. Quando a gente fala de cultura de inovação, a gente para olhar e fala, vamos implementar a cultura de inovação na nossa empresa. Dá aquela sensação de, caramba, vamos pegar tudo que a gente fez até agora, vamos jogar fora e vamos começar uma outra cultura? Não, não é bem assim. A cultura de inovação, na verdade, é você olhar os pilares, quais são os principais pilares. Nós temos empresas de 10, 20, 30 anos que estão conseguindo sobreviver no mercado. Então, será que ela está tão errada assim para que jogue tudo fora e comece novamente? Não. Então, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os maiores desafios das empresas hoje no Brasil. Vocês conseguem falar 5 problemas ou maiores desafios que as empresas têm passado? Vocês têm clientes, PJ, você também está do outro lado aí, que está assistindo, deve estar pensando, caramba, folha de pagamento, está chegando o fim do mês, meu Deus do céu, 13º, meu Deus, FGH. Não, tem um monte de coisa que são problemas que vão gerando problemas para uma empresa. Alguém quer falar um problema que vocês estão passando na empresa de vocês? Burocracia. Bom, falar em burocracia, não vou nem entrar em detalhe agora da questão tributária, porque é um negócio que vai dar o que falar se a gente for entrar nesse assunto, hein? Dá até medo. Então, por exemplo, um dos maiores desafios dos empreendedores. Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma startup que eu passei. Bom, eu atuo como consultoria de startups, aceleração de startups. Às vezes eu falo muito rápido, dá para ver que eu sou bem acelerado. E confesso para vocês que gravar o podcast é uma coisa, estar na frente dessa galera aqui, falando, olhando para essa câmera, que não é a minha câmera, parece que dá medo, sabia? Mas é muito interessante, justamente isso, é você fazer algo sair da tua zona de conforto. Mas, ó, eu estava atuando agora recentemente com uma startup, e a gente foi para São Paulo, conseguimos ganhar alguns prêmios, fomos convidados para ir para Brasília, mas ainda entra um ponto muito importante. Qual é o problema de você querer implementar a cultura de inovação dentro da sua empresa? Quando a gente fala de cultura de inovação, as empresas querem aproveitar a mesma mão de obra que elas têm para cuidar de um projeto novo. Então, por exemplo, tem que fazer uma melhoria de um processo. É uma inovação? É inovação. E a gente traz alguns termos novos de algo que a gente já faz há muito tempo. Dentro da engenharia, nós temos melhoria contínua, 5S e outras ferramentas que a gente já vem aplicando ao longo dos anos. Ishikawa, aí a gente traz a escola de Falcone, 1980, 1990. Então, a gente já vem fazendo isso. Só que agora, o nome inovação está conectando mais com pessoas. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, ele é basicamente a cultura organizacional agregando ferramentas de inteligência da engenharia ou da matemática. Então, a gente consegue juntar essas coisas e está abrindo mais porta cada vez mais para a engenharia. Quem de vocês conhece alguém que trabalha, algum engenheiro que trabalha com pessoas, com recursos humanos? Ou contratando, ou treinando, além de mim? Então, quero pedir para vocês, pega o celular de vocês, vamos fazer um desafio? Quero que vocês escrevam agora o que é inovação. Vê se pega o celular de vocês aí. Vocês estão em casa também. Estou habituado com o podcast, não fazer live, então eu converso muito pouco com o pessoal que está em casa. Então, a galera que está em casa, pega o celular, vai lá, abre o QR Code, que eu vou abrir outra ferramenta aqui, porque está tudo inovando, tudo automatizado aqui, tá? Tudo na mão. Então, vamos lá. Vou só mudar aqui. Conseguiram pegar o QR Code ou não? Abrir uma ferramenta. Então, ali tem um espaço para que você responda 3 palavras. Então, vocês vão responder em 3 palavras o que é inovação para vocês. Espero todo mundo pegar. O pessoal de casa também pegou. O pessoal está escrevendo alguma coisa. Já deu 1000 pessoas na live aí. Então, vamos lá, vamos que vamos. Então, beleza. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, pessoal. Quem vai fazer ao vivo aqui, hein? Ó, tá... Tá aparecendo para vocês na tela ali, né? Vamos ver o que vocês estão comentando. O que vocês estão comentando está aparecendo ali. Já temos algumas palavras do que é inovação para vocês. É transformação, é fazer diferente, é simplificar, é reescrever. Pode ir colocando mais. Vamos colocando mais palavras aí, porque fica bonito esses painéis depois para a gente colocar no final da nossa apresentação. É reescrever, é novas perspectivas, é criar, é transformar, simplificar. Tá ficando bonito isso aí, ó. Olha que bonito, ó.
Ah, a galera não fala muito, mas escreve, hein? Ah, isso aí. Então, por exemplo, ó, vocês viram fazer diferente. Então, vamos agora voltar para a inovação, de fato. Agora, a gente tem um ponto muito importante. A galera, geralmente, quando entra no trabalho, vê se vocês conhecem alguém assim, se identificam com alguém nesse sentido. O cara fica preocupado a hora que vai entrar, a hora que vai bater o cartão ponto, a hora que vai sair para voltar do almoço e a hora que vai sair no final do dia. E o cara fica no desespero para chegar sexta-feira rápido. Isso é uma coisa chamada mediocridade. Vocês já viram falar nesse termo, mediocridade? É você estar na média. Qual é a média? Você paga, o teu salário é pago para que você cumpra aquela carga horária. Fazer diferente, fazer inovação não é fazer hora extra, tá? Fazer hora extra não é inovação. Os empresários ficam doidos, né? A galera fazendo hora extra. Não. Inovação é você entregar um pouquinho a mais daquilo que você é pago para ser feito. Isso a gente já começa a chamar de alta performance. Porque a inovação, quando você começa a pensar um pouco diferente da caixa, fora da caixa, é justamente aquela questão assim, quem disse que tem que ser assim? Por que a lente do óculos é assim e não é diferente? Por que ela tem que ser assim? Então você começa a se questionar de algumas perguntas que as pessoas impõem pra gente. Isso, um exemplo, eu vou contar pra vocês que trouxe... Daqui a pouco eu volto na startup, tá? Você viu que eu vou e volto, mas daqui a pouco eu volto na startup. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que eu fui fazer uma apresentação e eu fui criticado quando eu era criança. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar, a pessoa tipo, não, tá horrível, tá péssimo. O que aconteceu com a minha criatividade? Ela se fechou. E eu confesso pra vocês que eu fiquei durante anos sem ter coragem de vir na frente para falar com pessoas. Porque aquela crítica que eu recebi quando eu era criança, falando que a minha apresentação estava horrível, acabou com a minha criatividade. Ou seja, quantas pessoas, ou se vocês também já passaram por isso, de algo que vocês fizeram quando eram criança ou no passado, que a pessoa olhou, cara, tá tudo errado, tá horrível, e tá não sei o quê. Ou na fase de relacionamento, quando você começa a namorar, começa a querer paquerar, e alguém chega e te dá uma... Isso acaba com a nossa criatividade. E isso, o que tem a ver a criatividade com a inovação? É pensar fora da caixa. Ou seja, você começa a ficar com medo de trazer novas ideias porque você sabe que você vai ser criticado. Faz sentido? Acho que apagou aqui, pessoal. Ó. Então você fica com medo de ser criticado. E aí tu vai perdendo a sua criatividade e a inovação vai embora. Tá aparecendo para vocês na tela ou ainda não? Não. Bom, pessoal, a galera tá em casa aí, ó. A galera fica... A gente tá com o passador não está funcionando, a gente está adaptando. E um dos princípios da cultura de inovação é se permitir ao erro e fazer com o recurso que você tem. Mas, ó, aí eu perguntei pro ChatGPT. Quem de vocês já usou o ChatGPT? Quem não usa, né? Principalmente o pessoal do comercial, do marketing para fazer copy, né? Maravilhoso, né? Ajuda pra caramba. Eu perguntei para ele. Fui lá perguntar pro ChatGPT. ChatGPT, o que é inovação? Até para ter uma resposta compilada nas informações da internet. E ele falou assim, ó, é a criação de algo novo e diferente em relação aos padrões anteriores. Quem gosta de carro? Quem gosta de carro? Tu tem o quê? Que carro tu tem? Tu tem um... Enfim, não vem o caso ao carro agora, não precisa falar, senão a galera vai ficar tipo, uau, né? Mas, por exemplo, se a gente for para os carros da década de 60, década de 70, e a gente pegar os carros atuais hoje, tu consegue ver a questão de incremento tecnológico que nós temos nos carros atuais? Até pela questão da legislação, olha quanta inovação está sendo implementada. E aí, entra um ponto muito importante, que não é somente a questão da tecnologia quando a gente fala de inovação. A Ambev, recentemente, não estou fazendo propaganda não, hein? Mas, por exemplo, recentemente, em 2020, ela implementou a diretoria de inteligência emocional. Ou seja, onde você imaginaria que lá na década de 70, 80, 90 teria uma diretoria de inteligência emocional? Mas por quê, né, tudo isso? E aí a gente entra num outro ponto importante chamado cultura. O que é a cultura? Né, como a gente já falou, muita gente... Quando a gente fala de cultura, muitas vezes, por que eu estou simbolizando isso aqui? A maioria das empresas, eu já passei... eu trabalho desde os meus 14 anos, já passei por vários segmentos, desde empresas multinacionais, quanto empresas familiares. E eu confesso para você que eu nunca tive uma clareza... Ia ficar um negócio redundante, né? Uma clareza muito clara, mas está tudo certo. Nunca tive uma clareza muito ampla do que realmente é a cultura da empresa. Para onde a empresa vai? Quais números estão sendo mostrados? A gente consegue olhar alguns exemplos de empresas de inovação hoje em dia. Por exemplo, a Google, ou Netflix, a Airbnb, o Uber. Os números são abertos para os colaboradores. Sim, os colaboradores sabem o que está acontecendo na gestão. Claro, tem as questões estratégicas ali que não passa pela equipe, mas, basicamente, toda a questão de números, indicadores e os passos, para onde a gente vai, o que a gente quer ser, queremos ser. Por exemplo, o objetivo do Engenharia Podcast é ser o maior podcast de engenharia do Brasil. Então, está bem claro, esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo. E aí, quando a gente fala de cultura dentro dessas empresas, muitas vezes parece uma caixa preta. Você já tinha visto a caixa preta do avião? A caixa preta do avião não é preta, é laranja.
Mas é como se fosse uma caixa preta, aquele negócio fechado, que é lindo, maravilhoso. Contrata-se um auditor para vir ajudar a construir. Terminou, construiu. Acontece o quê? Gaveta. Ninguém sabe, ninguém pratica, ninguém registra. E aí, as pessoas, os gestores acabam falando bem assim, pessoas a gente não consegue monitorar. Então, se a gente não consegue monitorar pessoas, indicadores e números de resultados, o que a gente vai fazer? Vamos focar nos processos. Indicador de processo, lead time, troca de máquina, ferramentas, faturamento, e não se foca muito em pessoas. E, trazendo para a nossa realidade, o que de fato é cultura de inovação? Então, esse é o princípio da cultura de inovação. Quando eu falei um pouco mais da questão organizacional antes, nós falávamos muito de processos e estrutura. Processos e estrutura. Que máquina eu preciso comprar para que eu tenha para que eu aumente a produtividade do meu processo, ou o que eu preciso melhorar no meu processo para que eu diminua a estrutura de aluguel ou de equipamento que eu uso. Focava-se muito nisso. Com essa questão da cultura de inovação, nós começamos agora a trazer fortemente a questão de pessoas, ou seja, as pessoas estão no centro da cultura de inovação. E se uma empresa tem essa visão de inovação, de fato, ela vai estar sempre olhando para os 3 lados, mas sempre coletando informação de pessoas. Pessoas. O que você precisa para você realizar a sua tarefa da melhor maneira possível, que você vai gerar mais resultado e você vai ficar contente de vir para cá trabalhar. Que você não vai chegar no domingo à noite, escutar a musiquinha do Fantástico, a galera aqui sabe o que é o Fantástico, né? Se fosse a galera mais nova não saberia, para que você vai trabalhar segunda-feira motivado. O que vai te motivar para que você vá trabalhar segunda-feira motivado? E, de fato, é quando a empresa está alinhada com aquilo que você precisa. Afinal de contas, o maior ativo que qualquer empresa tem são pessoas. E aí, dentro desse princípio, nós temos pontos importantes que são cortados na nossa infância. Como eu disse para vocês, a questão da própria criatividade. Nós vamos lá para a cultura de inovação. Promoção da criatividade de novas ideias. Caramba, quem tem filho pequeno aí? Filho, primo, sobrinho, alguém pequeno em casa. Sabe como é que é, né? Aquela correria, tô o tempo inteiro atrás, e para com isso, e tira a mão, e para, e não pega, não risca a parede. Ou seja, a criatividade, quando a gente é criança, é 100%. E com o tempo, conforme ela vai passando, vai diminuindo, sim, a nossa criatividade. E aí, como retomar essa nossa criatividade? O pessoal aí na live está assistindo, está conseguindo ouvir bem? Está muito rápido, está muito acelerado. Um pouquinho acelerado, né? Mas, voltando para a criatividade. Então, por exemplo, como que eu faço para retomar a minha criatividade? Bom, quem me acompanha nas redes sociais, Instagram, na internet, aí eu vi que eu trago coisas que muitas vezes até eu tenho vergonha de olhar depois e falar capaz que eu fiz isso. Mas dá resultado. Porque tudo tem um princípio. Não é simplesmente também fazer a cultura da inovação. Eu vou postar uma dancinha no TikTok porque vai bombar e não sei o quê. Tá, mas peraí, qual o objetivo de você postar uma dancinha no TikTok da cooperativa, por exemplo? Será que você botar uma dancinha falando de alguma coisa da cooperativa vai trazer resultado para o meu negócio? Será que esse é o meu público que eu quero atingir? Então você também tem que ter muita ciência do que você está fazendo. Mas o que eu faço para voltar à criatividade? Quando eu era adolescente, eu tocava na noite. Então eu gosto muito de tocar vários instrumentos. Então o que eu faço? Até no meu estúdio lá em Balneário Camboriú, eu tenho um violão no meu estúdio. Então deu aquele bloqueio criativo, eu vou lá e faço o quê? Pego meu violão, vou tocar meu violão, começo a cantar umas músicas que eu cantava quando eu era adolescente, e aí eu me animo e o negócio flui e vai. Então eu pergunto para vocês, o que vocês gostavam de fazer quando vocês eram crianças que vocês não fazem mais? Talvez andar de bicicleta? Talvez andar de patins, remar, aqui a gente está na beira da praia, surfar, andar a cavalo, não sei. Então uma das formas de você retomar sua criatividade, novamente, é você voltar a fazer coisas que você fazia no seu passado. Principalmente na fase ali dos 10 aos 15 anos. Que aí geralmente é algo mais saudável, né? Geralmente, né? E aí a gente volta para um ponto bem importante, a questão de assumir riscos. Né? Quando a gente é criança ali, que a gente vai fazer aquelas bobagens ou coisas que o pai fala pra gente não faça, a gente não calcula risco. A gente simplesmente vai e faz, porque a gente não sabe se vai machucar, não sabe quanto custa, não sabe se vai machucar alguém. Mas na cultura de inovação dentro de uma empresa para a gente trazer, a gente tem, até porque somos engenheiros, e a galera que está assistindo aí também tem essa base na empresa de vocês. Então você vai fazer o quê? Calcular os riscos. Parece que eu estou falando de gerenciamento de projetos, né? Parece que eu não estou falando de inovação, né? Olha para você ver como as coisas vão se conectando. Aí a gente fala colaboração entre equipe. Lá no PMI também tem, né? Colaboração de equipe, também tem riscos, também tem. Então você começa a observar que nós temos algumas coisas que são cortadas muitas vezes, justamente pela sociedade ou da forma que a gente é ensinado. Então assumir riscos, colaboração entre equipe.
aprendizagem contínua, ou seja, se uma empresa quer realmente implementar a inovação na sua cultura, sim, é necessário que tenha uma aprendizagem contínua. E o mais importante, a galera do marketing comercial, a galera que está do lado externo, olhando para a rua. A galera que está dentro de uma empresa tem que estar sempre conectada com a equipe. Ou seja, por que conectado com a equipe? Como que eu vou me adaptar à mudança do meu processo interno, implementar inovação, desenvolver uma nova tecnologia, trazer um aplicativo novo, trazer uma linha de crédito nova, se eu não sei o que está acontecendo fora do mercado? Opa, peraí, vai ter um boom lá na plantação de soja, está na época e tal. Opa, uma linha de crédito para a plantação de soja, para o pessoal da agricultura. Ah, está tendo uma linha para pecuária. Opa, uma linha de crédito para pecuária. Mas o que acontece? A galera tem que estar atenta às mudanças, ver o que está acontecendo no cenário, né, no cenário mundial. Um exemplo agora que está acontecendo bem interessante é a questão dos chips, que os Estados Unidos está meio que encrencando aí com... Enfim, não vou entrar em questões políticas porque não é o caso, mas está meio que encrencando pela questão da fabricação dos chips e estão desenvolvendo nos Estados Unidos agora a fabricação de chip para que eles parem de importar da China. Ou seja, olha o tamanho da oportunidade, talvez, para exportar matéria-prima daqui para lá. Não sei. Mas sendo mais... abrindo um pouco mais essa questão desse tripé, digamos assim, de pessoas, estrutura e processo. Nós precisamos de quê? Pessoas com especialização e experiência. Então, o exemplo que eu dei ali da startup que eu estava liderando. A gente dividia a equipe, ou seja, pegava o pessoal da equipe. É que eu não quero falar o que a empresa fazia, porque acho que não é interessante, é antiético. Mas, por exemplo, nós temos um time de futebol. Ou seja, temos 11 jogadores para jogar futebol. Mas aí o time resolve abrir um time de basquete. E aí vai lá, contrata o Edson. Vai lá, o Edson, bonitinho, chegou, galera, vamos treinar basquete, eu sou o head de inovação, vou treinar vocês e tal. Tá, mas quem é a minha equipe? Quem vai trabalhar comigo que eu vou treinar para jogar nesse time de basquete? Não, a gente vai pegar a galera do futebol. A hora que eles não estiverem jogando futebol, eles vão lá, vão jogar basquete com você. Tá, mas espera aí. Quanto tempo tu vai me dedicar da hora dessa galera para eu poder tocar esse projeto? Não, quando eles não estiverem fazendo nada. Quando vocês, na empresa de vocês, ficam sem fazer nada? Que momento? Até na hora do cafezinho, tu tá ali, teu celular tá tocando. Então, a todo momento, você está fazendo alguma coisa. Então, um dos problemas que eu tive nessa startup é que eu não tinha equipe com pessoas especializadas, experientes, para tocar um projeto de inovação que realmente, sim, é totalmente disruptivo. É algo que não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Até por isso a startup foi premiada, ficou em segundo lugar e foi convidada para Brasília. Mas, ou seja, não tem pessoas especializadas. Além de não ter pessoas especializadas, eu estou dividindo mão de obra para o projeto de inovação com a atividade principal da empresa. Ou seja, eu estou pegando o jogador de futebol para jogar no time de basquete. Mas o que traz dinheiro para o negócio é o time de futebol. Então, por que eu vou mexer nesse time? Então, peraí. Então, aí entra na questão da estruturação do projeto de inovação. Quem é o líder desse projeto de inovação dentro da empresa? Ah, não, vai ser o capitão do time vai ser o líder do projeto de inovação. Então, beleza, então ele é o líder. E aí entra um ponto bem importante. Quando a gente fala de montar equipe, tem a questão de... Adiantando a palestra, né? Tem a questão de análise comportamental. Saber quem está na minha equipe. Eu tenho só pessoas comunicadoras? Será que eu preciso disso para desenvolver o projeto? Eu tenho bastante gente analítica? Eu tenho bastante pessoas que têm a questão da dominância, que é o cara que vai lá, executa, é o líder, pessoa influente. Então eu tenho que saber exatamente também quem está na minha equipe. Quem são essas pessoas? E aí, geralmente, o que as empresas acabam fazendo quando vão desenvolver projeto de inovação é ter um agente externo para justamente fiscalizar e ter um ponto focal dentro da empresa. Então, geralmente, as empresas fazem isso. Ou seja, montam um time, usando a estrutura que tem, analisando o que é necessário, o que é viável, orçamento, aí entra orçamento, entra tempo, entra... Enfim, cada empresa tem a sua metodologia de cultura de inovação única. Isso é um ponto bem importante também para a gente frisar. Porque a gente vê muito na internet hoje as empresas fazendo assim... Eu vou trazer um exemplo agora do arrasta para cima. Quem de vocês nunca estava... Deixa eu pegar meu celular aqui, ó. Quem de vocês não está no celular passando no Instagram, de boa, sem fazer nada, daqui a pouco ele... Tu quer ganhar teu primeiro milhão? Arrasta para cima. Caramba, não existe um método para inovação. Igual fazer receita de bolo. Vou pegar o método que foi aplicado lá na Google, eu vou trazer para aplicar aqui no Credit Crea, vou trazer para aplicar no Engenharia Podcast. Não vai funcionar. Porque a cultura das pessoas é diferente, as crenças são diferentes, os valores são diferentes. O Brasil é totalmente diferente dos Estados Unidos ou da empresa vizinha. Então, não existe um método único. Existem metodologias aplicadas junto com a criatividade, curiosidade, inovação, que são basicamente adaptadas e trazem resultado de acordo com aquilo que a empresa quer ou tem de objetivo. Então, a primeira coisa para a gente fazer
implementar a cultura de inovação é saber quais objetivos que eu quero atingir, que eu quero superar. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu fiz é quais os problemas que as empresas têm. Agora eu pergunto para vocês, quais os desafios das empresas? Qual é o desafio da empresa hoje? Hoje talvez eu veja que o maior desafio das empresas que eu presto consultoria é conseguir mão de obra qualificada. Trazer pessoas para dentro dos projetos. Ah, vamos implementar a inteligência artificial? Ótimo. Vamos colocar uma máquina para aumentar a produtividade em X% que vai dar todo o resultado. Tá, mas quem vai apertar o play da máquina? Quem vai fazer o setup da máquina? Quem vai lá apertar o botão na hora que der uma alarme, alguma coisa? Quem vai fazer? Claro, tem automação para parar também, mas quem vai fazer? São pessoas. Então, talvez um dos principais desafios das empresas, quando a gente fala de cultura de inovação, é justamente trazer pessoas que pensem fora da caixa, que não tenham medo do julgamento. Afinal, um ponto bem importante. Quem de vocês aí já falou a frase, eu sou perfeccionista? Meu maior defeito, eu sou perfeccionista, geralmente em entrevista de emprego. Alguém de vocês já falou isso? Ou já ouviu alguém falar isso? Ou, em qualquer momento, cara, eu adoro fazer as coisas, mas eu sou muito perfeccionista. E, cara, primeira coisa, perfeccionista, para mim, na minha visão, no meu ponto de vista, como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, posso estar errado, se eu estiver errado, escrevo e critique, porque eu adoro crítica. Para mim, crítica é sempre bem-vinda e muito construtivo, me ajuda a melhorar bastante. Mas, se eu tenho medo, se eu sou perfeccionista, eu tenho medo da crítica. Ou seja, eu tenho medo do julgamento. E talvez tu faça tão bem. Eu trago um exemplo bem interessante para vocês, até falando de inovação mesmo. Eu sempre fui muito bom em Excel, gostei muito de fazer Excel. Então eu fazia aquelas planilhas assim, mirabolantes, cheias de gráfico, apertava um botão, sobe um lado, sobe o outro. E eu tinha medo de mostrar para as pessoas, porque eu falava, cara, mas ainda não tá bom. Mas ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Ou seja, eu estava sempre esperando aquele momento, ou não sei, talvez na minha cabeça o que passava, até que um dia um diretor chegou para mim e falou assim, Edson, cara, tuas planilhas estão muito boas. Só que, cara, tu gastou quantas horas para fazer isso? Eu só quero um gráfico. Ou seja, não precisa necessariamente eu construir um dashboard gigantesco para entregar um resultado diferente, sendo que para o empresário, o que importa ali muitas vezes é um indicador, um número. Ele quer saber se em relação ao ano passado está melhor ou está pior, ou se em relação ao período anterior está melhor ou está pior, qual a previsão positiva, negativa e realista de cenário. Então são coisas simples muitas vezes que a gente quer trazer dentro da cultura de inovação como se fosse um aplicativo. Muita gente, eu confesso para vocês que durante muito tempo eu acreditava que inovação, ou startup, ou algo nesse sentido, era tudo que fosse voltado somente com aplicativo de celular. Não, vamos inovar, vamos fazer um aplicativo. Ah, vamos abrir um podcast? Bom, vamos abrir um aplicativo, podcast. Mas calma, não é bem assim. Bom, eu não estou acompanhando o tempo aqui. Se você estiver acompanhando o tempo, vocês me avisam, porque aqui não está marcando aqui, tá? Beleza? Então, ó, os problemas da empresa, como eu falei, um dos principais problemas, pessoas. Mas aí, ó, as pessoas impactam diretamente problemas financeiros. Já pararam para pensar que numa cultura de inovação, por que se trabalha tanto pessoas? Se você parar para pensar, fazer conta, eu contrato um colaborador pagando R$3.000 para ele por mês, como CLT, beleza. Ele vai receber os 3 mil, então eu vou pagar os 3 mil para ele, ele não vai receber os 3 mil. Desses 3 mil eu vou pagar mais um tanto para o governo, beleza. Aí o cara fica 3 meses ali, eu não treinei esse colaborador, ele não ficou ali, aí eu faço o quê? Demito ele. O que aconteceu com o meu caixa? Perdi dinheiro. Aí eu vou abrir novamente meu processo de recrutamento e seleção para contratar uma outra pessoa que talvez não esteja alinhado com essa cultura de inovação, ou talvez nem tenha essa cultura de inovação, eu nem sei o perfil de pessoa que eu quero, eu não sei exatamente... Pode ver que a questão da contratação, geralmente, o recrutador não recebe a informação redonda de quem está precisando essa oportunidade. E aí acontece o quê? Tu contrata um segundo. Ou seja, já ficou 3 meses com um colaborador que não performou, a tua meta ficou cada vez mais longe, porque ele não performou, tu mandou ele embora, perdeu dinheiro. Aí tu abre um processo seletivo novamente para contratar, passa mais um mês, ou seja, está 4 meses sem um colaborador nessa função. Tu está pagando para o cara do RH para fazer recrutamento de novo, está investindo em marketing, está pagando agência, gastando dinheiro. O problema o quê? Financeiro de novo. Então veja que tudo tem uma causa raiz. Aí tu contrata o segundo cara, ele fica mais 3 meses e esse ciclo se repete. Aí às vezes tu passa o ano inteiro trocando pessoas naquela função. E o que falta muitas vezes é olhar realmente se a pessoa que está sendo contratada atende os requisitos daquela função e também se está de acordo com o objetivo da empresa. Você começa a parar de perder dinheiro. Ou seja, reter pessoas na sua empresa faz parte da cultura de inovação, sim. Por quê? Porque isso vai evitar problemas financeiros. Ó, se eu peguei 3 mil, 3, 6, 9, com mais, vamos botar uns 15 mil de salário, mais o tempo de recrutamento e seleção, a cada 3 meses eu gastei em torno de 20 a 25 mil reais para não ter produtividade. Em um ano, quanto que me deu? 100 mil reais praticamente perdido, fazendo o processo de recrutamento e seleção, e não tive resultado em cima desses 100 mil. E aí as pessoas não dão tanta atenção para isso.
E o que acontece também, um ponto importante, quando você não tem uma cultura de inovação forte, a concorrência, tanto o concorrente do produto que você vende, quanto o concorrente pela mão de obra que você tem, vai roubar o teu colaborador. Quem nunca viu falar aí, agora não é tão comum, não está tão comum, agora que não está tendo muita obra, mas em 2016, 2017, era muito comum, não sei se alguém trabalhou em obra, Petrobras e tal, cara, tu ganha quanto na tua empresa? Pô, eu ganho 10. Pede demissão, vem pra cá, te pago 20. Pô, mas eu tô 1 ano na empresa. Cara, vê quanto vai dar tua rescisão que eu pago pra você. Vem que eu pago tua rescisão e pago o dobro do teu salário. Ou seja, isso acontece muito na área de software. Ó, dando dica pra galera estudar, estuda software aí. Então, ou seja, a concorrência é acirrada não só no lado das vendas, mas também do lado interno. Porque quando a gente fala de venda, a gente tá olhando pra fora da empresa. E quando a gente fala de problemas financeiros, concorrência acirrada, perder mão de obra, a gente tá olhando pro lado de dentro da empresa. Então tem que estar muito atento aos dois lados. E aí, problemas estruturais e de equipes. Quem de vocês já fez uma atividade de feedback olhando um na cara do outro, duas pessoas, one-on-one, um a um, olhando um na cara do outro, e você falar para a pessoa e a pessoa não levar para o coração aquilo. E no mês que vem, tu vem, conversa novamente, faz aquela atividade novamente. Já fizeram isso alguma vez? Ó, uma coisa muito interessante. Eu sempre falo assim, ó, nós, brasileiros, somos muito acostumados a levar as coisas pro coraçãozinho. Como assim? Ah, ô Edson, pô, você fez um slide lá, não ficou bom. Puta, cara, ela não gosta de mim, cara. Ela não gosta de mim, ó. Meteu o pau no meu slide, falou que tava ruim pra caramba, falou que não sei o quê. Cara, não, ela não falou do Edson como pessoa. Ela falou de um trabalho que o Edson fez. Então, por exemplo, numa das atividades de implementação de cultura e inovação que eu trabalho, eu faço um momento, sim, do gestor com a sua equipe, onde cada um da equipe vai sentar nessa sala de reunião com o gestor e o líder vai, o gestor vai falar os pontos de melhoria do subordinado e o subordinado vai falar para o líder a mesma coisa. Mas por que é importante ter alguém intermediando isso? Porque a partir do momento que você tem alguém intermediando, quando começar a subir a temperatura, porque vai subir, sobe a temperatura, é aquele negócio de o cara bater na mesa e você fala, ei, calma, vamos respirar, depois a gente toma uma cerveja todo mundo junto, tá tudo certo. Mas agora a gente está falando do comportamento do Edson como um profissional. Ou seja, implementar a cultura de feedback dentro de uma empresa, sim, faz parte da cultura de inovação. Então vocês começam a observar que quando a gente começa a falar de cultura de inovação, a gente começa a pegar em muita coisa que a gente já conhece. Ah, cultura de feedback, temos que ser criativo, temos que ter equipe, temos que analisar, ter análise comportamental, fazer talvez o job rotation, mudar as pessoas de lugar dentro da empresa para entender como o outro departamento funciona. Então, ou seja, são coisas tudo que a gente já conhece. Só que aí, quem faz? Todo mundo conhece, mas quem faz isso? A empresa, eu sei que toda empresa tem uma grande... toda empresa tem uma grande vontade de fazer ou aplicar a cultura de inovação. Só que nem toda empresa investe em um head de inovação ou investe em uma consultoria de inovação, um cara que vai só olhar para aquilo. É o mesmo exemplo que eu dei. Como que eu vou pegar o time de futebol para jogar basquete se eu tenho que jogar futebol para ganhar dinheiro? Como que eu vou tirar o pessoal do atendimento do PA para fazer... desenvolver projetos, focar só em projetos, eles têm que estar atendendo ali para dar um bom atendimento para o seu cliente. Então você começa a observar que realmente são problemas estruturais e de equipe também. E entra um ponto bem importante, né? Problema de qualidade com seus produtos ou confiança da sua marca. Olha, eu já atendi, desde que eu comecei a atuar como consultor, umas 300 empresas mais ou menos. Dessas 300 empresas, eu confesso para vocês que umas 4 ou 5, somente umas 4 ou 5 tinha pesquisa de satisfação com seus clientes. De mandar mensagem para eles, perguntar do seu produto, de mandar mensagem, uma mensagem simples, eu recebi esses dias. Eu comprei um carro em 2017 e o cara me mandou mensagem, esse tempo atrás, tipo, aleatoriamente, mandando mensagem assim, tipo, como é que você tá, tudo bem? Como que tá o seu filho, sua filha? Como que tá sua filha? Sua filha tá bem? E sua esposa, na verdade, né, ele errou isso, né, ele mandou mensagem errada, assim, não podia ter mandado. A parte da esposa não tem mais. E aí, quer dizer, mais ou menos. Então, e aí, ele mandou mensagem perguntando justamente da minha família. Olha a visão dele em relação a me mandar essa mensagem. Geralmente, quando a gente pega o nosso WhatsApp para mandar mensagem para um cliente, oi, tudo bem? Eu tenho uma linha de crédito nova. Tudo bem? Eu tô alugando meu estúdio de podcast. Tudo bem? Eu tô vendendo consultoria de inovação. Mas não, cara, gera conexão, gera valor para as pessoas. Eu confesso para vocês, isso é muito importante também para carreira agora, trazendo uma inovação para a carreira. A gente fala na questão de networking. Networking. Eu confesso para vocês que eu não gostava de ir para eventos. Não gostava. E aí eu comecei a ir para eventos. Porque eu falei, eu ia para evento, da mesma forma que eu ia, eu voltava sem pegar nenhum contato, não fazia contato nenhum.
Falei, mas caramba, o que acontece? O pessoal fala que fazer network é inovação, o pessoal fala que fazer network é bom, que os negócios acontecem. E aí, eu fui fazer o quê? Uma coisa muito importante? Continuar aprendendo. Eu fui buscar informação de como fazer network. Porque a gente fala, a gente escuta muito essa frase. Ah, não, a gente tem que fazer o feedback. Tá, mas como eu vou fazer o feedback? Ah, eu vi um videozinho no YouTube lá e eu vou fazer igual. Cara, não é simplesmente assim. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da comunicação para evitar problemas de qualidade e confiança. Quando a gente fala qualidade e confiança também do seu produto em relação ao mercado. E aí, bom, 5, a falta de inovação. E aí, com base no que eu falei para vocês, a falta de inovação em uma empresa pode diminuir a sua competitividade, a falta de inovação em uma empresa pode fazer com que a minha, que está começando agora, talvez passe na frente da outra que tem 10 anos, porque eu estou vindo uma pegada mais acelerada. Sim ou não? Ah, ouvi a voz de vocês! Mas agora eu vou fazer uma pergunta, uma coisa bem importante sobre aprender. Nós aprendemos na escola duas coisas bem importantes. Quando a gente fala de aprendizado agora, para a gente também destravar o nosso modelo mental, para nos tornarmos mais criativos, nos tornarmos mais inovador, na escola, quando a gente começa a aprender, a gente não aprende a resolver problemas. Eu vi isso com a minha filha esses dias. Né? A professora mandou lá uma atividade de matemática e tal para fazer, e aí eu falei para minha filha assim, leia, interprete o que está pedindo aí, para você conseguir responder. Ah, não, mas a professora falou que é para o meu pai ler. A professora não falou que é para eu ler. É só para o meu pai ler que daí eu vou ter que dar resposta. Eu falei, mas você quer resposta ou você quer entender como resolver o problema? Ou seja, não estou indo contra o sistema de ensino, já falo isso no meu podcast, o Engenharia Podcast, tem Museu Produtiva para agregar com esse sistema de ensino, tá? Galera aí das universidades, por favor, tá? Não senta o pau em mim, tá? Mas se quiser também, fica à vontade. Então, justamente essa questão de trazer essa forma de interpretar esse conhecimento. Eu pergunto para vocês, um problema matemático bem interessante. Agora essa é para responder, hein? Não é pegadinha. É bem simples essa. Vamos ver se a galera interpreta bem. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Quanto tempo? Depende. Hoje em dia, com o celular, vai demorar 2 meses. Você pode ter certeza que vai chegar um do lado do outro, abrir o WhatsApp, cara, ó o Instagram aqui, cara, ó o TikTok, ó. Vai demorar... Aí 3. Aí pode botar 3 meses. Por jornada, assim, tô dando dica de como contratar pedreiro ali, ó. Contratar por empreitado e não por dia. Então, por exemplo, a gente aprende isso aqui, automaticamente vem na nossa cabeça. 2 divide lá, 15 dias. Espera aí. Mas em relação a quê? Quais são as variáveis? Eu posso botar 2 caras e fazer em 3 dias, eu posso botar 2 caras ali. Bom, quem aqui trabalha em obra, fiscaliza a obra? Que quando você chega, tu sabe, tu chega às vezes, tu chega de capacetinho branco assim, o pessoal vê, o pessoal sai correndo assim, vai todo mundo pra um lado pro outro, tá chegando. Cara, eu já tive na operação, já fui mesmo, já trabalhei na operação botando a mão na massa. Então eu sei a malandragem da galera. Quando vê o capacetinho branco chegando de longe, fala, lá tá chegando. Então os caras sabem. E mais um pra gente, mais um problema assim pra gente pensar. Se uma pessoa come um pacote de pipoca em 30 minutos, em quanto tempo 2 pessoas comem o mesmo pacote de pipoca? Tá ficando mais criativo, tá ficando mais... Mas isso é legal, mudar o modelo de pensamento, não aceitar as coisas como elas realmente são. Não, é 15. Depende. Agora nós temos aqui a competitividade, temos a concorrência. Eu tô comendo com a minha namorada, eu tô comendo com a minha filha. Opa, quem comer mais rápido come mais. Talvez eu come 7 minutos, 6 minutos. Entende? Então, quais são as variáveis? Quero comer mais que ele? Entendeu? Então, é justamente pensar fora da caixa. Literalmente pensar fora da caixa ou criar algo já além da caixa. Porque a gente já superou a caixa, né? A caixa já passou, acredito que a gente já está além da caixa. Então é pensar justamente diferente. E aí o que eu falei para vocês, qual a diferença de estudante e de aprendedor? Quem de vocês aqui é autodidata, estuda sozinho? Aprende sozinho? Ninguém? Gostei. Então, antigamente a gente falava assim, não, eu sou autodidata. Autodidata era o que antigamente? Era você sentar aqui, botar uma cadeira, olhar para frente, você sozinho com você mesmo e pronto. Quer dizer... Quem de vocês usou a Barça? Nossa, essa eu fui longe agora, hein? Essa eu fui longe, hein? Usou a Barça. Então, ou seja, quem era... O autodidata era o quê? Era o cara que pegava aquela Barça, aquele livro daquele tamanho, escolhia o tema que queria. Olha lá, a galera usou, ó. Eu tinha em casa, eu tinha. E aí, quem tinha em casa também era a biblioteca do bairro, né? Porque se tinha em casa, os amigos vinham, empresta lá a Barça lá do capítulo que fala de geografia do tal país para poder pegar. Aí todo mundo entregava aquele trabalho lá na escola, no papel ao maço, todo mundo igualzinho, copiado, escrito à mão. Vocês lembram disso, papel ao maço? Galera que tá em casa mais nova deve falar, o que esse cara tá falando? Nem cabelo branco. Não, cabelo branco tem já, viu? Bastante.
Então, ou seja, mas hoje o autodidata é o quê? O autodidata é aquele cara que escolhe os seus curadores. Então, por exemplo, quando a gente fala de criatividade, a gente tem, cara, muita gente boa na internet. A gente tem o Murilo Gun, a gente tem... Eu gosto muito da Camila Farani, do João Kepler. Bom, eu estou muito conectado com a questão do mundo das startups, investimento, inovação. Então, são os caras que eu acompanho hoje. E sim, eu falo que eles são os conselheiros da minha empresa. Quando eu estou com dúvida de fazer alguma coisa, cara, eu vou lá e assisto um vídeo dentro do Carvalho. Ah, eu preciso trazer uma técnica de análise comportamental ou uma dinâmica para eu trazer uma palestra ou algo diferente. Eu vou o quê? Eu vou olhar as dinâmicas lá do Pablo Marçal, que é outro conselheiro da minha empresa. Ó, pra você ver quanto conselheiro eu tenho sem pagar praticamente nada e estão ali disponível na internet. Então, ser autodidata hoje não é você querer fazer a coisa sozinho. Você consegue fazer a coisa sozinho, certo? Usando ferramentas. Aí a gente volta no chat GPT que eu comentei, que é saber perguntar também. Então, ó, tá escrito pequenininho aqui, ó. Autodidata é ser protagonista do seu aprendizado. É você falar, eu quero aprender isso. Então, eu digo pra você assim, uma coisa que eu trago desde... Cara, não sei de onde que surgiu isso em mim. Eu até falo pra pessoa, não sei de onde surgiu. Mas desde pequeno eu falo, cara, mas quem disse que tem que ser assim? Pera aí, mas por que é assim? Eu vou tomar choque, vou aprender. Já tomei choque pra caramba, tá? Quem de vocês tomou choque aí botando fio na tomada assim, umas coisas meio... umas coisas meio que você olha pra trás e fala, cara, que loucura, meu pai soubesse que eu fiz isso, quase taquei fogo em casa. Ou seja, escolha seus curadores. Então, aí é importante o seguinte, aí a gente fala da cultura de inovação. Primeiro ponto para implementar uma cultura de inovação é você entender o que você tem na mão. É como qualquer processo, qualquer empresa, qualquer projeto. O que eu tenho na mão? Ou seja, vai para campo, vai lá mesmo, mete, inclusive... Bom, acho que meu cliente não vai assistir isso. Eu estou fazendo um negócio bem interessante. Você já ouviu falar no peão espião? Não? Então eu criei isso para começar um projeto de inovação numa empresa. Eu entro como peão espião. Ou seja, eu vou para a empresa. Por exemplo, eu já trabalhei como motorista de carreta. Ah, o cara, se ele ouvir agora, ele vai saber. Os caras vão saber o que eu tô falando. Mas acho que eles não estão assistindo. Não sei se eu torço para que eles estejam assistindo ou para que eles não estejam assistindo. Porque se eu contar o segredo, né? Mas, por exemplo, eu já fui motorista de carreta há uns 15 anos atrás. Então eu sei dirigir carreta. Então o que eu faço? Eu vou nessa empresa, eu vou dirigindo carreta. Como se fosse o motorista da transportadora, com capacete, com colete. E qual a melhor forma de você obter informação para você aplicar a inovação na sua empresa? É você conversando com quem está no chão de fábrica, quem está executando. Cara, tu quer implementar uma inovação? Vai pro Gemba, vai lá, bate um papo com a galera. Cara, mas claro, geralmente, para liderança, o pessoal não conta. Então por isso é importante talvez trazer pessoas de fora para que consigam fazer essa coleta de informação. Então, por exemplo, essa empresa fez uma coleta de feedback há 2 meses atrás, eles tiveram um feedback. Quer dizer, um feedback não, uma sugestão. A sugestão foi, por que nós não temos um 15º salário? Peraí, mas que sugestão é essa? E aí, ou seja, agora a gente vai coletando informação, trazendo informação, e aí quando termina esse primeiro mês de coleta de informação, literalmente eu vou mesmo trabalhando, mão na massa, não tem frescura não. Oh, tá até com calo na mão aqui já. Não tem frescura. E aí depois, no fechamento do mês, a gente faz um hackathon, que a gente chama, um grande evento com todo mundo contando o que aconteceu. E aí tem nego que acha que vai ser demitido. Tem gente que fala, caramba, puta, falei esse negócio pro cara, agora o diretor já sabe que eu não gosto dele. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo de levar esse tipo de gosto ou não gosto. Mas entendeu por que ele não gosta? Peraí, ele não gosta porque um dia o diretor fez isso. Opa, peraí, então a questão é o quê? Problema na comunicação. São ruídos na comunicação. Que a gente consegue tratar ou amenizar isso colocando o pessoal um contra o outro e realmente falando, cara, ó, isso aconteceu, eu não gostei. Tu não gostou, então beleza. Quer falar, fala agora. É igual colocar 2 no ringue. Ah, beleza, acabou, galera. Aperta a mão, próximo, entra o próximo. Então, implementar essa cultura é fácil? Não é fácil. Dá trabalho pra caramba? Dá. De vez em quando você olha assim e fala, cara, meu Deus, e agora? Amanhã eu vou fazer o quê? Porque hoje foi feio o negócio lá, mas o negócio tem que continuar. Então tem que tomar muito cuidado também com isso. E, claro, não andar sozinho. Mas agora vamos falar de números, indicadores, né? Engenheiros gostam de números e indicadores. Índice Global de Inovação em 2022, desempenho no Brasil. Ó, foi avaliado 132 países com 80 indicadores pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Quem você acha que foi avaliado como o país mais inovador do mundo em 2022? Sugestões? Chutes? Ah, tu não vale. Parece que... Ah, tu ouviu a palestra, né? Ah, então vamos lá. Você que foi a China, será? Não, ó, olha só. A China ficou em 11º lugar nas nos países mais inovadores em 2022. E sim, ó, peraí, bate palma aí, peraí. Não tá aparecendo aí? Tá. A Suíça em 1º lugar, Estados Unidos em 2º lugar e Suécia em 3º lugar. E o Brasil? Ah, o Brasil nem ficou na lista. Não, o Brasil ficou sim. Brasil 54º, ainda subiu. Não, mas calma, ele subiu 3 posições.
do ano passado, de 2021 para 2022. Mas nós temos um ponto muito importante. O Brasil é um país... Ó, isso aqui é legal, ó. Agora a gente tem outro ranking, que é o ranking dos países mais criativos de 2022. Quem tu acha que ganha? Quem tu acha que a NASA tem que estudar? Quase. Será que é o Brasil? Vamos ver. O Brasil ficou, vai lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o que vocês acham? Quinto? Não, o Brasil ainda ficou em quarto lugar. Mas olha que interessante, vocês viram que discrepante isso? O Brasil é o 54º país mais inovador de 2022, mas é o quarto país mais criativo. Então, peraí, o que está faltando? Criatividade nós temos. Está faltando processos para justamente pegar essa criatividade toda para que você consiga ter resultado e gerar inovação incremental, trazer inovação disruptiva, trazer inovação dentro dos processos. Ou seja, nós somos um país extremamente criativo, apesar de todos os problemas que eu comentei com vocês em relação a perder a criatividade, ter vergonha de fazer, medo do julgamento, a questão do sou perfeccionista, mas ainda assim nós somos o quarto país mais criativo do mundo em 2022. E aí nós vemos o primeiro lugar como Estados Unidos, mas aí entra outro ponto bem importante. Por que Estados Unidos, Reino Unido e França? Porque realmente eles fazem eles criam, eles têm essa questão que a gente volta agora para a questão da inovação. A inovação é avaliada nos indicadores. Então, esses indicadores é o quê? É a criatividade colocada em prática. Ou seja, os Estados Unidos ele pega a criatividade, coloca em prática e documenta isso. O brasileiro não. O brasileiro ele cria alguma coisa, muitas vezes ele não documenta. Por exemplo, vocês sabiam que quando a gente fala de cultura de inovação para as grandes empresas, nós temos um negócio no Brasil chamado de fundo perdido? Você viu falar isso de fundo perdido? O que é o fundo perdido? Para a galera que não sabe aí. Então, por exemplo, assim, ó, eu estou criando eu estou criando uma EduTech, que é uma startup de educação, né, tecnológica, no Teimosia Produtiva. Junto com isso, né, eu consigo captar recursos do governo federal ou de investidores, muitas vezes do governo federal, como não sei se eu posso falar, mas não vou falar, não sei se eu posso falar o nome, mas eu posso captar recursos do governo federal, por exemplo, e fazer essa contrapartida. Como é que funciona? Vai lá, eu pego 100 mil reais, 200 mil reais, de acordo com o edital que está aberto, eu vou nessa plataforma, faço a minha inscrição, submeto a proposta de acordo com o que está sendo, que eu estou desenvolvendo. Isso eu estou falando para startup, mas isso também pode ser para empresas grandes, inclusive empresas como o Instituto Senai de Inovação, já atuei no Instituto Senai de Inovação, e o Instituto Senai de Inovação gerencia muitos projetos com empresas grandes, como Petrobras e outras empresas, para justamente captar esse dinheiro. Então, por exemplo, vou trazer o exemplo da Petrobras. Né? Então, a Petrobras vai lá, apresenta um projeto, a fonte de fomento, legal, gostei, e a Petrobras pede 10 milhões para poder desenvolver esse projeto. Então, esse projeto vai vir, mas não vai para a Petrobras, vai geralmente para quem está gerenciando esse projeto, provavelmente é uma entidade, o Instituto Senai de Inovação ou outras empresas. E o que acontece? Qual é a contrapartida? Como que a Petrobras devolve esse dinheiro? Na verdade, ela não devolve esse dinheiro. A contrapartida dela é o seguinte: nós temos que colocar uma equipe. Então, nós vamos dividir isso em rúbrica. A gente chama de rúbrica isso. Que é o quê? Eu vou pegar esse dinheiro e vou dividindo ali de acordo com o que eu apresentei no edital, na proposta. E a cada mês eu vou fazer a prestação de contas. Então, eu tenho que mostrar. Se eu tenho, desses 10 milhões, eu tenho 1 milhão para recursos humanos, eu tenho que gastar esse 1 milhão com recursos humanos. Eu não posso gastar esse 1 milhão com equipamento. Se eu tenho 1 milhão para equipamento, eu tenho que gastar com equipamento. Então, você consegue utilizar esse dinheiro para fazer isso. E a contrapartida da empresa, geralmente, é pagar o salário da galera que já está pagando. Então, por exemplo, a Petrobras vai entrar com os mesmos 10 milhões. Só que esses 10 milhões é diluído em folha de pagamento, é diluído em equipamento, diluído em máquinas, consumíveis. E chegou no final do projeto. Deu certo? Ótimo. Cara, bora para tocar isso aí, vamos contratar gente e fazer a economia girar. Não deu certo? A prestação de conta foi 100%? Foi tudo certinho? Beleza, bora, vamos pro próximo. E a empresa não devolve esse dinheiro para a fonte de fomento. Mas como eu falei, tem vários requisitos, eu fiz um resumo aqui, muito resumo, mas existem possibilidades de captar dinheiro para investir na cultura de inovação, existe possibilidade de captar dinheiro para investir na inovação de fato também. Então, existem vários caminhos que não é divulgado no Brasil. E aí nós temos agora um ponto muito crítico, bem importante. Quando a gente fala de cultura de inovação, geralmente a gente está falando de algo de cima para baixo. Dificilmente é algo que vem de baixo para cima. Por quê? Quando a gente fala de ter uma diretoria aberta à inovação, a diretoria tem que entender primeiro por que tu está fazendo aquilo. Geralmente a ideia vem sim da galera que está na base, mas precisamos pegar esse controle. Cara, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo prático. Isso aqui não está funcionando. O passador de slide não pode funcionar agora, né? Esse passador de slide não está funcionando. Então, cara, precisamos fazer um passador de slide diferente, pode ser um pouquinho menor, que funcione. E para que isso?
Para que na apresentação a gente consiga entregar melhor qualidade para os nossos clientes, para que eles vejam um desempenho melhor, para que a gente consiga entregar mais resultado e mais valor. Legal. Isso vai fazer o quê? Bom, se a gente entregar mais resultado, mais valor, a gente pode aumentar nossas vendas, podemos aumentar o ticket da nossa marca, podemos aumentar nossa visibilidade no mercado. Ou seja, tudo tem que ter um porquê. E quando tem um porquê, fica fácil a diretoria, sim, aprovar aquilo. E claro, tudo envolve a incerteza de dar ou não dar certo. Na cultura de inovação é um pouco mais simples, mas tem as variáveis, tem os riscos também, mas é diferente de você criar um novo processo dentro de uma empresa, por exemplo. Ou tem muitas empresas que criam máquinas. Eu atendi uma empresa uma vez que ela criava máquinas para fazer máquina de reciclagem personalizada. Então, ou seja, para cada cliente ela criava uma máquina de reciclagem de acordo com o que o cliente precisava. Qual tipo de material? É papel, é plástico, papelão, enfim. Ela criava de acordo com o cliente. Outro ponto muito importante é liberdade para errar. Mas aí entra dois pontos legais. Então a gente fala de liberdade para errar, a gente fala dois pontos importantes. Quem de vocês já foi falar para algum líder de vocês alguma coisa? Ou o próprio companheiro do lado ali, puta que pariu que tu fez isso, cara, meu Deus do céu. Opa, peraí, a comunicação dela, a receptividade dela, foi uma receptividade que deu liberdade para errar? Você vai voltar de novo contar um problema para ele, uma possível solução com uma receptividade dessa? Eu não voltaria. Ou seja, a postura do líder, da diretoria, tem que dar liberdade para inovação e liberdade para errar. Mas como assim dar liberdade para errar? Além da liberdade para errar, tem que mostrar o caminho que você vai fazer para que você consiga trazer essa sugestão para que você tenha liberdade para errar. Você pode errar até quanto? Até onde tu pode errar? Até porque, afinal de contas, temos liberdade para errar, mas todo erro tem um custo. Por exemplo, eu dei o exemplo da contratação. Um erro de contratação pode, com salário de R$3.000, pode custar mais de R$100.000 para uma empresa. Durante o ano, se ela não gerir isso. A prototipagem e experimentação, ou seja, uma das coisas bem importantes também que eu percebi nas empresas que tentam inovar e fazer inovação é não validar isso em campo. Que é o quê? Cara, tive uma ideia, criei aquilo, vou pesquisar, vou validar. Como eu vou validar? Liga pra galera, pega o telefone e liga. Quem de vocês já participou do Startup Weekend? Já viram falar? Startup Weekend é um evento realizado pela comunidade Techstar. Se não me engano, se estiver errado, galera, me perdoe, escreve no comentário aí. Ele é um evento de 3 dias, são 54 horas que você consegue trazer problemas, você vai trazer um problema, você não vai pensar na solução, você nunca se apaixona pela solução, se apaixona pelo problema. Qual é o problema que tu tem que resolver dentro da tua empresa? Tu quer diminuir o turnover, diminuir a tua atividade de pessoas, tu quer aumentar o faturamento, tu quer, enfim, qual o problema tu quer resolver? Aí tu vai buscar soluções com base nesse problema, e aí tu se apaixona pelo problema e não pela solução. Porque um dos grandes erros é a galera, putz, queria esse controlinho preto aqui, cara, tá massa pra caramba. Cara, mas ele não tá funcionando direito, mas, cara, já passei 3 meses trabalhando nele, puta, eu vou deixar esse aqui de lado pra fazer outro. Mas ele sabe que aquele controlinho preto não vai dar certo. Ele tá vendo que não tá dando certo, mas ele quer insistir porque ele não se apaixonou pelo problema, ele se apaixonou pela solução. E aí você começa a prototipar, ou seja, criou uma vez, testou, vai lá, executa, deu certo, bem, não deu certo, tem um negócio chamado pivotar. E aí, voltando para a Startup Weekend, que eu já saí de novo, né? Startup Weekend, então, é um evento de 54 horas que você apresenta um problema, monta equipes, geralmente tem mais ou menos 100 pessoas nesse evento, e é dividido por pequenos grupos. Então, no primeiro dia, geralmente, tu apresenta esse problema. No segundo, a galera no primeiro dia, escolhe qual é o problema que vai trabalhar e já monta as equipes. No segundo dia, no sábado, é validando. Por que está acontecendo isso? Quais são os principais indicadores? Quem são os principais fornecedores? Quem são os principais concorrentes? Quem poderia comprar meu produto? Aí, beleza, montei um protótipo, pego o telefone. Cara, Edson, cara, acabei de montar isso aqui, validei isso aqui. O que tu acha da ideia? É legal? É legal. E o pessoal acaba realizando até venda. Antes de ter o produto pronto, já acaba realizando venda, geralmente no domingo. Então, aí no domingo, o pessoal vai apresentar na frente, geralmente tem uma banca de investidores, geralmente investidores grandes, o pessoal fica ali e o pessoal vai apresentar. Fala, eu vim aqui e tal, porque eu trouxe um microfone diferente, com uma solução, com uma televisão assim, em vez de usar data show, pode usar televisão, precisa mais barato, ou seja, apresenta a solução, vende a ideia, traga o problema, solução. E aí no final, geralmente, aí é eleito o campeão e geralmente o campeão pode sair dali já com investimento, já com dinheiro para poder validar a ideia dele e botar em prática. Ou seja, imagina, se em 54 horas a gente consegue criar uma empresa... Eita, peraí que fiquei apertando agora. Agora parece que funcionou o controle. Ó. Promoção da confiança pessoal. Ou seja, você viu que está tudo muito conectado? A diretoria te dá liberdade para inovar. Cara, tu pode errar, mas, vai exagerar também, né? Então, ou seja, tem que ser tudo... como dizia minha avó, que o que é combinado não sai caro. Então, você vai lá, combina, escreve, prototipa, promove a confiança da galera também, para que a galera tenha confiança de trazer. Então, quer colocar uma caixinha de sugestão?
Cara, não vai colocar uma caixinha de sugestão embaixo da câmera aqui, né? Tipo, vocês já viram isso? Caixinha de sugestão e reclamação. Aí tem uma câmera bem em cima, assim. Aí o cara, porra, eu não vou botar a sugestão do líder lá, do meu diretor, porque se eu botar ali, pô, ele vai saber que foi eu. Ele vai pedir pra olhar na câmera. Infelizmente, a galera ainda tem essa cultura de querer dar liberdade, mas querer controlar demais. Quem de vocês já trabalhou utilizando o método Scrum? Método Scrum é aquele negócio, tu tem, ó, resumo do resumo do resumo, a galera que tá vendo aí do outro lado, assim, deve falar, não vou falar muito sobre Scrum, mas geralmente a gente trabalha hoje aqui a gente trabalha no Brasil muito aquela questão de medir por horário. Tu trabalha 40 horas semanais, 44 horas semanais, você trabalhou mais, trabalhou menos, você leva advertência, algo nesse sentido. O método Scrum é aquele negócio, ó, a gente está fazendo esse projeto, nesse sprint dessa semana, tu vai ter que entregar esse resultado. Se tu vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não importa. Claro, quando a gente está no comercial não dá para fazer isso. Mas a parte de desenvolvimento, a parte técnica e algumas outras áreas consegue. Não importa como você vai trabalhar. Só que nesse dia, você tem que me entregar. Então o método Scrum te dá liberdade para que você consiga trabalhar. E geralmente o pessoal que começa a trabalhar muito com inovação, acaba trabalhando bastante nessa pegada. Porque, por exemplo, os programas de inovação que nós temos, a maioria dos programas de inovação, as reuniões são à noite. E aí, incentivar a criatividade. Mas, para a gente falar agora a questão de equipe, pessoal, acho que está quase no final, não sei quanto tempo aí, mas... Então, para a gente falar agora a questão de equipe, tudo isso que a gente falou ali de pessoas e tudo mais, a gente tem que ter pessoas competentes com personalidade diferente, como eu trouxe ali a questão do DISC e outras competências. Então, é importante o quê? Que a gente tenha uma comissão de inovação, sim, dentro da empresa, como eu disse, talvez alguém de fora sendo o ponto focal, aquele cara que vai cobrar ou fiscalizar, mas colocar realmente uma equipe de inovação que tenha um ponto de referência, ou seja, quem é o cara de referência que eu vou cobrar quando eu tiver que dar resultado. Cara, esse resultado tu não me entregou. Por que tu não me entregou? E aí tu tem uma comunicação clara. Tá, tu não me entregou isso, atrasou, e o que você vai fazer para que... E quando tu vai me entregar? Ah, semana que vem. Tá, precisa que eu te ajude de alguma coisa? Então essa é a função do líder. Ter um líder que faça realmente essa articulação, que é o cara estratégico, o cara que vai facilitar o trabalho das outras pessoas. Então, por exemplo, tu atrasou, beleza, atrasou? Tu vai me entregar agora quando? Semana que vem? Beleza. Precisa de alguma coisa, tem alguma ferramenta que está faltando, alguma coisa está te impedindo. O que você precisa para entregar? Não, tá tudo certo. Então, beleza. Então, semana que vem tu vai entregar, semana que vem não pode passar. Então, ter uma comunicação de alinhamento também. Então, isso é muito importante. E isso não acontece com frequência. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, né, galera? Não sei se está mudando aqui. E aí nós temos alguns perfis. Agora eu quero ver se vocês se identificam nesses perfis aí. Quem são os comunicadores aqui? Quem que fala muito? Quem de vocês fala muito? Ó, vi que as meninas ali estão olhando, ó, levantou a mão também, gosta de falar. Então, ou seja, ó, nós temos o perfil comunicador. Então, se a gente coloca numa equipe 10 comunicadores numa equipe, imagina o que vai sair. Então, ó, a característica do comunicador é o quê? São aquelas pessoas extrovertidas, falantes, adaptáveis e muito ativas. Afinal de contas, o comunicador geralmente gosta de aparecer, ele gosta de estar na frente, ele gosta de não necessariamente liderar, mas muitas vezes ser o porta-voz daquilo que tudo está acontecendo. E o que eles gostam? Falta de rotina, adoro falta de rotina, autonomia e trabalho em equipe. O que eles não gostam de fazer? Muita cobrança, muita rigidez, coisa chata ou repetitiva, depende, né? A monotonia pode ser chata, pode ser repetitiva, depende do ponto de vista, e falta de reconhecimento. Afinal de contas, esse é um dos pontos muito importantes. A galera não reconhece os colaboradores de fato. E nós temos o analista. Quem é aquele cara que senta? Quem de vocês gosta de sentar na frente do computador, abrir aquela planilha assim, abrir aquele relatório e... Entendi. E vai lá e passa essa comunicação para a diretoria. Quem gosta disso? De realmente trabalhar com planilhas, com números. Então, você gosta? Não, mais ou menos. Ah, tô dedo. Então, por exemplo, os analistas é o quê? São detalhistas, aquele cara preciso, cauteloso. Ou seja, pegou um cara comunicador que vai levar a ideia do cara analista, que analisou tudo aquilo ali, que vai montar depois. Mas vou depois montar esse roteiro. Então, ou seja, ele é detalhista, ele é preciso, ele é cauteloso, ele é crítico. Muitas vezes ele é chamado de pessimista. Pô, esse cara é pessimista, cara. Pô, a gente fala um negócio pra fazer, o cara tudo é do contra. Cara, ter um pessimista ou ter um analista na sua equipe é muito importante. Porque eu digo pra você que eu sou muito visionário. Eu sou muito tipo, ai, vamos fazer. E aí, de vez em quando, eu fico, ei, calma, cara, segura, faz uma coisa de cada vez. Então, ou seja, pra mim é muito importante ter um analista trabalhando comigo. Porque o analista vai pegar tudo aquilo que eu fiz de comunicação, de análise, esse peão, espião, todos esses dados que eu coleto, que eu vou coletando dados, fazendo perguntas, e ter um analista que vai olhar e falar, peraí, cara, ó, mas tu esqueceu disso, tu esqueceu daquilo, tu esqueceu daquilo outro. Pô, tu foi bem pra caramba no podcast, mas, pô, da próxima vez não fala aquilo que tu falou. Então é o cara que vai te dar os... Ó, vou falar baixinho pra vocês ouvirem aqui, ó. Tem o feedback e tem o feedback. Já ouviu falar nisso?
Então eu gosto de ouvir o feedback. É aquele cara que vem e fala mesmo pra mim e fala, puta caramba, cara, gostei desse negócio. Gostei de você. Então eu gosto de pessoas que falam a verdade. O que elas gostam? Perfeição. Talvez tenham medo do julgamento, porque elas não gostam de se comunicar. Então tem um pouco, talvez, do medo do julgamento, que é perfeição. Métodos, que é mais seguir métodos, né? E ambientes calmos, ou seja, aquele ambiente silencioso. Não quero ninguém passando atrás, não quero ninguém mexendo comigo. O que eles não gostam? Pressão. Bora, vamos, cara. Vai. Pô, quem que fica contente com essa pressão? Tem gente que fica. Tem gente que gosta de pressão, tem gente que é motivado na pressão. Tem gente que fala, cara, se você me pressionar, eu vou espanar, cara, que nem rosca, não vai funcionar nada. Nós temos o planejador. Que eles são o quê? São os caras mais calmos, que não é meu caso, né? Prudente, tem muito autocontrole, até que é mais ou menos. O que gostam? Rotina. Não gosto de rotina. Quem gosta de rotina? Gosta? Isso é bom. Talvez tu seja um planejador, talvez um pouco analista. Não tem errado e não tem certo, não tem bom, não tem ruim. Todos os perfis são importantes. Então isso é legal a gente entender. O que eles não gostam? Falta de disciplina e improvisação. O planejador é aquele cara que... Cara, vamos fazer uma palestra? Vamos. Um mês antes ele tá com a palestra montada. Vamos fazer um... Quem de vocês já casou aí? Quem é casado? Como é que foi a preparação do lado da mulher de vocês, ou vocês mulheres, como é que foi a preparação? Foi tipo, não, deixa, bora, vamos fazer. Foi um ano antes, eu tava fazendo enxoval, já tava pensando em que empresa contratar, onde ia fazer. Se vocês já montaram um casamento ou já casaram, vocês sabem montar projetos. Vocês são um ótimo gerente de projeto, porque gerenciar um casamento, cara, não é fácil. E aí nós temos os executores, que são aqueles caras ativos, competitivos, geralmente é o cara que está na linha de frente, é o cara que está vendendo, é o cara que não tem medo que ele gosta de desafio, ele quer ser líder, ele quer assumir risco, ele pega um projeto ou algo que não seja tão bom para o mercado e fala, cara, eu vou vender esse negócio porque eu acredito nisso, tem cliente para isso. E o que eles não gostam? De processos lentos e falta de autonomia. Ou seja, eles gostam de ter liberdade para fazer acontecer da forma que tem que acontecer. Então tu começa a juntar. Tu volta lá pro... Qual que tá? Monotonia, falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento é um ponto crítico da empresa também. Mas já explico por quê. Mas, gosta de pressão. O que não gosta? Pressão, analista. É que não sei se está parecendo a mesma coisa lá. Falta de disciplina. E aí nós temos um cara aqui que não gosta da falta de autonomia. Ou seja, um cara que vai ter poder para poder, talvez, seja o líder, talvez, muitas vezes, do projeto, para conseguir... Porque não necessariamente o líder do projeto é aquele que vai lá na frente comunicar e vai vender. Muitas vezes é aquele cara que não gosta muito, apesar de ter a parte da comunicação, muitas vezes o pessoal não gosta de se comunicar, o executor. É aquele cara que, quando ele está na equipe, ele vai, organiza, coloca todo mundo para fazer acontecer, mas chega na hora de apresentar, tipo, vai lá você e apresenta. Então tem muita gente assim. E aí pra gente... Eu não sei quanto tempo deu, mas para a gente chegar na nossa parte final, a parte mais importante, mais uma vez eu falo para vocês que dentro de uma cultura de inovação, sim, nós precisamos olhar para as pessoas que vão cuidar, montar os processos e utilizar toda a estrutura que a empresa tem. Ou seja, isso é muito simples, mas muito complicado ao mesmo tempo. Cultura de inovação é você cuidar das pessoas para que eles usem os processos, para que eles construam os processos e usem a estrutura que a tua empresa tem. Basicamente isso. Pessoal, dúvidas, perguntas? Pode perguntar. Vai, aproveita que eu tô deixando. Então, pessoal, quero agradecer a vocês aqui, não sei se está no final, se não está. Quero agradecer também ao CredCrea pela oportunidade de estar falando com vocês. Não sei quanto tempo deu de palestra, de bate-papo com a galera, quanto tempo deu. 1h30, era para ser 1 hora, foi 1h30, tá maravilhoso. Então, quero agradecer mais uma vez ao CredCrea, parabenizar também por estar organizando, por trazer realmente essa nova forma de comunicar, falando de cultura de inovação, trazendo aí, abrindo a visão da galera em relação ao que fazer para conseguir reter mais talento, para ter melhores resultados, para trazer mais resultados para si próprio, né, com autoconhecimento, e também para a sua empresa. Vai, manda lá. Ai, deu medo agora, hein? Peraí, só um minuto. Chega mais perto aqui para poder passar para a galera. Bom, vamos lá. Não, fica na frente da câmera pra galera ver também. Pode fica do lado. Você tá falando de pessoas, tá falando de ficar junto, o cara quer ficar escondido. Vem pra cá. Então, tem uma pergunta aqui da Caroline Antunes Luciano. Na construção civil, a maioria das construtoras continuam com processos arcaicos, só aceitam inovação com retorno financeiro evidente.
Inovar com operários é fácil, mas convencer o dono, alguma dica? Mas aí que entra, por exemplo, a falta de conhecimento em relação à fonte de fomento, por exemplo. Como inovar, que vai dar lucro, mas se eu tenho como buscar esse dinheiro do governo federal ou de outro investidor que eu não preciso devolver depois e aplicar no meu projeto, principalmente se a gente está falando de construtora, a gente consegue entrar em vários pontos da ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os objetivos da ONU, né, temos a agenda agora 2030, que é até 2030, que tem, a última vez que eu vi, estava com mais de 113 bilhões de dólares para ser destinado para obras e outros projetos que estão relacionados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, sim, como trazer para o dono das construtoras essa visibilidade que inovar vai trazer resultado, é justamente mostrar para eles, talvez, essa questão da agenda 2030, que talvez ele provavelmente vai ganhar visibilidade no mercado, por estar defendendo a questão da melhor qualidade de vida das pessoas, e junto com isso também ele consegue trazer dinheiro para o projeto para muitas vezes financiar o que ele quer fazer. Ou muitas vezes ele tem vontade de fazer algo que tá ali dentro do coração dele, puta, eu gostaria de fazer uma praça em tal lugar, determinado lugar, montar um não sei o quê, mas eu vou ter que botar dinheiro do meu bolso? Não, muitas vezes ele pode fazer essa praça que ele quer fazer com o nome da empresa dele ou algo nesse sentido, utilizando recursos de fonte de fomento, de fundo de investimento. Então, talvez essa comunicação de chegar na cabeça do proprietário da construtora que não está chegando. Justamente essa questão das oportunidades, da valorização e o que ele vai ter de retorno em cima do que ele vai fazer aplicando a inovação. Acho que é mais ou menos isso, né? Obrigado. Não só isso? Mais nada? Só essa pergunta. Dá medo quando vê essas perguntas, galera. Bom, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade também. Eu deixei aqui na tela para vocês aqui, se vocês quiserem depois entrar lá, o Teimosia... inclusive eu não falei, não falei no começo para não tirar a galera daqui. Eu estou aqui com vocês, mas eu também estou ao vivo no Teimosia Podcast agora. Tá, eu estou rodando ao vivo lá no Teimosia Podcast, acho que agora deve ter acabado já. Então, justamente é o seguinte, a gente falava antes muito a questão de, só para complementar, de aumentar nossas horas. Eu estou falando até do próprio construtor. Eu contrato pessoas para o quê? Para aumentar as minhas horas. Ou eu tenho 24 horas do meu dia hoje. Se eu contrato mais uma pessoa por 8 horas por dia, meu dia passa de 24 para 32. Opa, contratei mais uma pessoa, meu dia já passa de 32 para 40 horas, por 8 horas. Mas eu posso aumentar as horas do meu dia usando inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje eu gravei um podcast durante a semana e o podcast está ao vivo, estava rodando no YouTube ao vivo e aparecendo a tag embaixo como ao vivo. Então, quem estivesse vendo o podcast lá, do Teimosia Produtiva, estava vendo que eu estava ao vivo. E quem está vendo a live aqui do Credit Crea está vendo que eu estou aqui ao vivo. Caramba, como assim? Então, usar a inteligência artificial também a seu favor, também é uma forma de você inovar para você aumentar a sua produtividade. E aí, o Engenharia Podcast também, né? O nosso queridinho aqui, que a galera tá adorando aí, tem bastante coisa interessante. Afinal de contas, eu não falo muito de ferramentas e técnicas de engenharia, eu falo basicamente de pessoas. Por exemplo, desculpa, qual é o seu nome? Perdão. John? Então, como que tu fez para chegar até aqui? Então, essa seria a pergunta que eu faria para ele. Quais foram as oportunidades da tua vida que você teve para você chegar onde você chegou? E aí você começa a contar e com base nisso tu vai trazendo as ferramentas que tu aplicou, o conhecimento que você estudou e você motiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, principalmente dentro da sua empresa. Acho que é basicamente isso, galera. E aqui também meu LinkedIn, pra galera quiser acompanhar lá. E, bom, você vai estar depois lá disponível, é muito fácil de achar, só botar Engenharia Podcast, muito simples. E agora é contigo. Agora é comigo. Sinta-se em casa, fica à vontade. Obrigado. Bom, valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu. Bom, pessoal, em nome da cooperativa, eu gostaria de agradecer ao Edson, né? Muito legal a palestra, né? Convido vocês também a conhecer o podcast dele, eu já assisti alguns episódios e é bem interessante. E em nome da Credit Crea, agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente na AutoQI essa noite e aos nossos cooperados que também nos assistem pelo YouTube. Antes de eu passar para esse último, eu só queria convidar vocês baixar o nosso QR Code, né, ler o QR Code e acessar o nosso aplicativo do Progrid. Nós temos mais de 200 cursos no Progrid voltados a várias áreas e dentro desses cursos temos em torno de 30 cursos que são voltados às áreas de engenharia, arquitetura e agronomia que vocês podem fazer gratuitamente. Para quem é estudante, inclusive, pode ser usado como horas curriculares na sua faculdade. Então a gente convida vocês todos a conhecerem o programa Progrid, participar dos cursos, para se atualizar, para conhecer novas técnicas e para outras finalidades também. E, por último, mas não menos importante, falar um pouquinho da Credit Crea. Nós somos uma cooperativa segmentada de engenheiros, arquitetos, técnicos, agrônomos, criada há 20 anos atrás, basicamente. Vamos completar 20 anos em maio do ano que vem. Estamos presentes presencialmente em 21 municípios do Brasil,
nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E digitalmente hoje nós já estamos em mais de 20 estados do Brasil. Então a gente convida vocês a conhecerem a CredCrea, entrem no nosso site, se quiserem saber um pouco mais. Aqueles que quiserem abrir conta na cooperativa, podem escanear o nosso QR Code. Você pode abrir a conta no modelo digital, ou se você estiver em alguma cidade onde a cooperativa tem atuação, pode procurar a nossa equipe também. Vai ser um prazer atender todos vocês. E é isso, estamos em busca de aperfeiçoamento sempre, então aqui a gente tem o QR Code para que vocês respondam uma pesquisa de opinião sobre esse evento que a gente realizou agora. Isso é muito importante para que a gente possa evoluir como cooperativa, né, e para que a gente possa também trazer novos assuntos para vocês que sejam interessantes, e a gente convida vocês a participarem da pesquisa. Agradecemos a todos pela presença, seja virtual, seja aqui presencialmente, e convidamos vocês para os nossos próximos eventos. A gente vai estar divulgando isso para vocês na sequência. Um abraço e obrigado.